Você chegando ao governo, 2027, me diga um ponto que você manteria do governo Lula e qual é o principal negativo que você não manteria de jeito nenhum. Nossa, que pergunta difícil. O governo Lula, as grandes marcas dele seria o quê? O arcabouço fiscal da Haddad, que é uma coisa que vai precisar necessariamente ser alterada, mesmo se o Lula for reeleito. Esse Vale Gás aí que ele soltou, definitivamente não dá para ser mantido. Essas políticas assistenciais amalucadas que ele tá tomando desde que o Sidônio chegou ao poder. Janja também, que ela é praticamente uma política de governo, não a manteria, graças a Deus. Eu não vejo, assim, mesmo tentando ser generoso, tá? Tô tentando ser generoso com ele, eu não tô vendo uma grande política adotada por ele que nós pudéssemos manter. Mesmo o projeto de segurança que ele veio colocar, ele é um projeto que centraliza tudo junto ao governo federal e à Polícia Federal. Eu tô tentando ser generoso, não tô conseguindo encontrar, tá? Eu queria contribuir, inclusive, com a tua pergunta, não tô tentando pancar o maior antipetista do mundo, até porque eu sou um inimigo do PT, mas tô tentando ser generoso, não tá me vindo nada interessante à cabeça, até deixo para os espectadores tentarem colocar aqui no comentário alguma sugestão, eventualmente se for boa, podemos acatar. É que, de fato, não me veio nada interessante à cabeça até o momento. A ala mais radical do partido e do movimento, como que eles enxergaram essa questão de ideias de industrialização, que não necessariamente estão alinhadas à base liberal? Olha, hoje eu sou o cara mais radical do grupo. Falo tranquilidade, assim, falo inclusive nas minhas lives as maiores atrocidades aí. Todo mundo fica preocupado com as minhas falas, mas eu acho que a linha ideológica nossa, uma das características nossas é justamente adotar essa espécie de criatividade e uma boa vontade em juntar perspectivas diferentes. Então nós conseguimos juntar uma galera que é liberal e fiscalista e que veja a necessidade política do desenvolvimento e formação de classe média no Nordeste. Uma coisa que eu chego para um liberal e falo, entendi, você é contra a industrialização, você é contra o Estado querer dirigir alguma coisa nessa região, mas entenda, você nunca vai passar as reformas que você quer enquanto você tiver um monte de vagabundo do Centrão, que você nem sabe o nome, sendo eleito numa cidade do interior do Nordeste. Por exemplo, o Hugo Mota, para dar um exemplo. O Hugo Mota é um cara lá do interior da Paraíba. O Hugo Mota não tá ligando para sua agenda liberal. Entretanto, o Hugo Mota é presidente da Câmara. E antes era quem? O Arthur Lira, de Arapiraca. Como resolver isso? Formando classe média lá, né? Então, me ajuda a construir classe média. Quando você traz o problema político pro liberal ortodoxo, aí ele entende o papel que a economia tem na questão política e o papel que a política tem na economia. Aí a gente vai falar de economia política e não mais apenas, vamos dizer, ficar repetindo jargões de Facebook ou de Twitter, como acontece. Renan, o senhor já criticou o jogo político, aquele jogo político tradicional de acordos, bastidores, troca de partidos, algumas vezes durante sua trajetória, e também o movimento já combateu isso. Como que você assegura que o Missão não vai repetir essas práticas? Imagino que seja um grande medo do apoiador e do jovem filiado ao partido. Essa é uma outra pergunta interessante que ela se linka com as perguntas iniciais, que é a ideia de manutenção do espírito público que deu origem ao partido. Veja, o partido ele nasce com uma vocação majoritária. E essa vocação majoritária ela não é de boca, ela não é simbólica, porque ela é uma vocação majoritária já oriunda do próprio Movimento Brasil Livre. Veja, o Movimento Brasil Livre ele é minoritário no campo da direita, mas é aquele tipo de minoritário que não aceita a própria posição de minoritário. Ele é um minoritário peitudo. Então, o Bolsonaro é maior? Não concordo. A gente quer sempre se colocar como líder. A gente usa sempre essa um ditado popular caipira, né? Antes ser crista de galo do que rabo de cavalo. No sentido de que melhor ser chefe do seu pequeno reino do que puxar saco num reino enorme, né? Do cavalão. Nós não somos rabo de cavalo. Inclusive, as pessoas que saíram do MBL foram ser rabo do cavalo do Bolsonaro. Stobétega, Holliday e tantos outros. Eles foram lá puxar saco do Bolsonaro. Essa vocação majoritária, então, é uma vocação que foi transformada em cultura e o partido tem essa cultura. Nós vamos ter que sempre manter essa vocação de vamos liderar o processo, vamos apresentar alternativa, vamos fazer com que os outros nos copiem e não que a gente copie os outros. Isso é um exercício então, de resolução moral, criativa, força, liderança. E é difícil. Porque é isso se chocando a tentação que as pessoas têm pelo conforto, pelo acordo, pela acomodação. É quase como se a gente tivesse que ficar enfrentando, vamos dizer, o espírito natural da política brasileira o tempo todo. E você tem que ficar andando sabe, com adrenalina para nunca deixar se acomodar, não ficar sonolento e cair nos braços do Ciro Nogueira. É difícil, mas não é impossível. Eu posso comentar que alguns projetos com vocação majoritária no Brasil nunca caíram nisso. O maior exemplo são os nossos adversários naturais, que é o PT. O PT sempre teve essa vocação majoritária, a ponto disso ser visto como um incômodo dentro da própria esquerda. Nós temos que ter essa vocação e nós temos essa vocação, nós nascemos para isso. E
em relação à polarização. Você mesmo acabou de mencionar a questão dos Estados Unidos, que um atentado desse, no dia de hoje, como que a população vai enxergar vocês? Porque imagino que estejam se posicionando como uma direita sem ser bolsonarista. Como captar esses votos? Porque a população é naturalmente polarizada. Essa polarização, ela apresenta, vamos dizer, características diferentes conforme a gente vê as gerações. Por exemplo, uma pessoa com mais de 65 anos, a polarização tem uma cara. A polarização tem a cara do período da ditadura militar, em que escolher lados é escolher entre a turma do MDB e depois PT, etc., ou a turma do Arena e a turma da ditadura em si. Essa galera, ela reproduz essa imaginação antiga agora, com a política que a gente vê, por exemplo, entre essas pessoas sem as ruas para defender o Bolsonaro fala em artigo 142, intervenção, toda aquela coisa, e a esquerda, democracia. No fundo, as pessoas mais velhas reproduzem a polarização nos termos deles. As pessoas mais novas não estão reproduzindo isso nestes termos. Então, elas vão falar sobre cultura woke ou não cultura woke, elas vão falar sobre CLT ou não utilizar CLT, elas vão falar sobre formas de combater o crime. A forma como isso se dá nas gerações mais novas é diferente. Então, ainda que exista essa polarização, ela vai soar muito confusa para as pessoas, porque conforme as gerações elas mudam, elas enxergam o adversário de maneira diferente, mesmo que seja mesmo diferente. Um cara, sei lá, de 20 anos vê um petista muito diferente de uma pessoa de 70 anos. Mesmo, em ambos os casos, sendo um petista, o observado, e o observador sendo um antipetista. Nesse sentido, nós somos, como nós somos muito mais fechados dentro de um corte geracional mais jovem, nós temos uma interpretação do que é essa polarização e de quem é o adversário. E nós nos sentimos muito livres em falar, por exemplo, que o bolsonarismo não é parte do nosso campo. O bolsonarismo é uma outra coisa, uma outra imaginação, outro tipo de gente. E muita gente, como coloca tudo no bolo só, de direita e esquerda, e não faz essa divisão geracional, acha que o nosso discurso é meio maluco. Então, acontecem coisas engraçadas. Eu tô dando entrevistas agora, eu fui na Jovem Pan, e aí pessoas mais velhas vêm em minha entrevista, e elas falam, pô, mas eu tô gostando dele, mas é muito... Ele tá falando que eu gosto de um jeito diferente. Essas pessoas acabam não entendendo. E é natural que não entendam. É apenas que nossa sensibilidade não é igual a delas. Algum momento elas vão se abrir pro nosso discurso. Eu acho que isso começou a acontecer. Mas nós não estamos preocupados agora em ceder a nossa sensibilidade para chegar em pessoas que eventualmente imaginem que direita é você simplesmente gostar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai acabar com o comunismo. Não é assim. E a gente está bem tranquilo com relação a isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.